Olá, telespectadores do nosso Talk Web Show. Nesta edição de hoje, voltada ao Outubro Rosa, a nossa convidada é a mastologista Shirlene Santana. Ela que é formada em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas e cursou especialização em mastologia no Hospital Pérola Baito em São Paulo. Shirlene, desde já, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo conosco. Eu que agradeço. Bom, gente, então para começar, é importante esclarecer o que é o Outubro Rosa, Shirlene, quando ele surgiu? O Outubro Rosa, ele é um mês em alusão, ao câncer de mama, ao diagnóstico do câncer de mama. Ele surgiu inicialmente em 1990 nos Estados Unidos, que foi distribuído laços rosas em uma corrida pela cura. E no Brasil ele iniciou em 2002 lá em São Paulo. Então quer dizer que aqui no Brasil é mais recente, né? Isso. Bom, e qual é a mensagem que o Outubro Rosa passa? Então, a gente sempre fala que o Outubro Rosa ele não é um mês de festa. Ele é um mês para a gente chamar a atenção para os cuidados da saúde da mulher, especialmente para o câncer de mama. Porque o câncer de mama é uma doença que mata muito mulheres no mundo inteiro e a gente sabe que isso se dá ao diagnóstico mais tardio da doença. Tá? Então é para chamar a atenção das mulheres nesse sentido. De procurar uma consulta especializada, de procurar realizar os seus exames. Isso, na verdade, hoje a gente está focando em várias ações, na verdade. Então a gente foca para consulta anual com o mastologista, a gente foca para iniciar o rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos, que é importante, e a gente também está chamando a atenção da mulher para ser protagonista da sua saúde. Então, além de fazer os exames e procurar consulta anual, que elas também façam os cuidados de diminuição de risco do câncer de mama, tá? Que é tão importante, que às vezes é pouco falado e esquecido, mas que impacta muito no desenvolvimento do câncer de mama. O Shirlene, como a gente estava falando anteriormente, antes de começarmos a gravação, o próprio slogan do Outubro Rosa desse ano fala sobre isso, né? Isso, Esse ano a Sociedade Brasileira de Mastologia tem como slogan o Juntos Somos Mais Fortes, e a gente quer chamar a atenção de que juntos como o paciente, a mulher sendo protagonista da sua saúde, junto com os profissionais de saúde, que aí vem o mastologista, oncologista, nutricionista, psicólogo. Por quê? Hoje os trabalhos já mostram que uma atividade física regular, uma alimentação adequada, balanceada, um sono regulado, diminuição da carga de estresse, diminuição de fumo, álcool, todas essas medidas está impactando na redução de risco de aproximadamente 30% a 40%, na diminuição do risco de desenvolver câncer de mama. Então, não é uma coisa unidirecional, a prevenção do câncer, não é só, eu vou no mastologista e fazer mamografia. Então, a gente sabe que hoje o paciente ele tem esse poder de também diminuir o seu risco em desenvolver a doença. Então, na realidade, a gente poderia dizer assim, aí vai para as nossas espectadoras, mesmo que existam casos de câncer de mama na minha família, e eu, teoricamente, o câncer de mama ele tem um componente genético importante, não tem, Shirlene? Tem, na verdade é assim, a gente tem que separar o que é uma mutação genética herdada, que são a minoria dos casos, na verdade, menos de 20% das mulheres vão ter esse tipo de mutação, que são mulheres de alto risco para desenvolvimento de câncer. Então, 80% das mulheres que vão ter câncer de mama, elas não têm mutação genética herdada, mas a gente tem que saber que vão ter alterações genéticas durante a nossa vida, que é diferente de mutação. Então, por exemplo, eu vou me expor a agente cancerígeno, eu fumo muito, então a minha célula vai ter uma modificação por causa do fumo, mas eu não nasci com essa alteração, tá? Então, a maioria dos cânceres ele é causado por essa questão, por causa de exposição mesmo a agentes ambientais, o próprio envelhecimento das células. Então, quanto mais a mulher envelhece, vai tendo alteração celular, exatamente. Shirlene, e aí foi interessante que você tocou nessa história da questão das mudanças no estilo de vida, que aí não beber, não fumar, se alimentar bem, praticar atividade física, ter controle de peso, porque a obesidade também influencia muito na questão do câncer de mama. E aí
existe, que isso acontece teoricamente 80% das mulheres, e em 20% existe essa mutação que é herdada. Isso. Essa mutação que é herdada é aqueles casos onde normalmente a pessoa faz uma mastectomia bilateral, às vezes por precaução, da Angelina Jolie? Isso, exatamente, é o caso da Angelina Jolie. Então, ela tinha uma mutação, que a gente chama de BRCA1, que aí ela tem um alto risco realmente de desenvolver a doença, e aí nesse caso é utilizado algumas medidas de redução de risco, que uma delas é a cirurgia profilática, que a gente chama, tá? Que é a mastectomia profilática. Isso não é para todo mundo, normalmente tem que ser avaliado cada caso e o risco e benefício, a idade que a mulher foi, por exemplo, foi achado essa alteração genética, porque a partir de certa idade às vezes não tem mais o benefício, então tudo tem que ser avaliado de forma individual, porque virou meio que quando surgiu o caso da Angelina Jolie, no consultório todo mundo chegava querendo fazer, mas não é bem assim. Não. Porque ela se enquadrava naquele percentual. Exatamente. Ela tinha um histórico de alto risco, ela tinha uma indicação de fazer o teste de mutação, a família dela já tinha o histórico de mutação e por esse motivo ela se submeteu e realmente ela tinha a indicação de fazer a cirurgia profilática, mas a gente sabe que é para a minoria dos casos, não é para a maioria. Dos casos, perfeito. Ô Shirlene, e de forma geral, então mamografia a partir dos 40 anos, ultrassonografia das mamas também nessa faixa etária ou antes disso? Não, na verdade, o ultrassom ele não é um exame de rastreamento, ele é um exame complementar para adicionar algo que você está com dúvida ou que você precise complementar o rastreio mamográfico. Então, de fato, a mulher só precisa começar a fazer exame de imagem a partir dos 40 anos, que o recomendado é a mamografia, tá? Anual. Isso é pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Já pelo Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos bianualmente, mas o que a nossa sociedade recomenda é que a partir dos 40 anual, tá? Antes disso, não há necessidade de nenhum exame de imagem. O que a gente recomenda é que a paciente tenha consultas regulares com o mastologista para fazer o exame clínico. E outra coisa que a gente chama a atenção, que fora do país eles estão querendo que caiam em desuso, é o autoexame, mas para o nosso país é importante o autoexame. É isso que eu ia perguntar, o autoexame das mamas. É porque assim, o autoexame ele não é o exame que vai substituir a mamografia, nem o exame clínico do mastologista. Mas a gente tem que lembrar que a gente está em um país continental, um país muito grande, que o rastreamento mamográfico não funciona adequadamente da forma que a gente gostaria. E nem a maioria das mulheres vão ter acesso fácil a um mastologista. Então, o que a gente indica? Que a mulher, uma vez ao mês, faça o seu autoexame, porque muitas dessas mulheres vão achar alguma coisa, então elas vão conseguir ir ao médico, procurar o médico quando elas percebem algo. Porque assim, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem regiões do país que nem máquina de mamografia tem. Exato. Então, como que essa mulher... De saúde exatamente. Então, assim, é que a gente está numa população privilegiada, né? Mas a gente tem que lembrar que tem população que não tem, gente. Então, o autoexame, ela vai perceber se tem algo diferente na sua mama para procurar um atendimento direcionado. Mas lembrando, ele não substitui a consulta médica, ele não substitui o rastreamento. É só um a mais para as mulheres ficarem atentas, tá? Entendi, perfeito. Bom, pessoal, então era isso. Eu desde já agradeço você, Shirlene, por todos os esclarecimentos. E ao final desse nosso Talk Web Show, vocês podem consultar maiores informações sobre o Outubro Rosa no QR Code que vai ficar disponível. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Shirlene? Bom, a mensagem que eu quero deixar, né, é que lembrem, sejam protagonistas da saúde de vocês, procurem ter uma vida mais regrada, mais equilibrada, claro, tudo com equilíbrio, para a gente lutar realmente contra o câncer de mama e diminuir nosso risco e desenvolver e conseguir dar um diagnóstico precoce caso a doença surja, né? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada.